Todos nós de matriz africana somos definidos como politeístas. Somos apontados como adoradores de ídolos. Hoje, eu vim trazer a resposta correta sobre essas afirmações e essas acusações sobre nós. Então, quebra na guerra. Seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Tom Lorê, sou babalorixá do Ilê, Ebé, Axé e Molé Lorê. Sou um apaixonado por história, filosofia e pela cultura afro-brasileira. Eu estou aqui para falar para você que o candomblé está acima do monoteísmo, do politeísmo e de qualquer definição teísta. Se você quer entender o que eu estou querendo dizer com isso, assista esse vídeo até o final, que eu vou explicar isso tudo para você. Antes de começar toda essa explicação, eu preciso que você entenda o que é teísmo. Então eu trouxe uma colinha aqui para te explicar. De acordo com o dicionário online, doutrina que afirma a existência pessoal de Deus e sua ação providencial no mundo. De acordo agora com o dicionário Oxford, doutrina comum a religiões monoteístas e sistemas filosóficos frequentemente inclinados ao fideísmo, caracterizado por afirmar a existência de um único Deus, de caráter pessoal e transcendente, soberano do universo em intercâmbio com a criatura humana. Bom, fideísmo é uma doutrina teológica que despreza a razão e coloca a fé acima da razão, né? O que praticamente é a base de quase toda a religião. A fé vem acima da razão. De acordo com o dicionário Michaelis, crença na existência de Deus, fonte e sustento do universo, a quem se chega a atribuir forma e características humanas. Bom, agora depois de explicado a você o que é teísmo, vamos ao assunto em pauta, falar sobre se o candomblé é uma religião monoteísta ou politeísta. A primeira definição que já afasta o candomblé dessas definições teístas é que o nosso Deus Supremo, Olodumare, não é antropomórfico, ou seja, não tem forma humana. Não é visto nem definido com forma humana dentro da cultura religiosa do candomblé. A definição que qualquer religião, diferente da grande maioria, que são as religiões judaico-cristãs, está errada. Ou seja, nós candomblecistas, por não fazermos parte da grande matriz religiosa judaico-cristã, as religiões de origem abraâmica, já estamos erradas por isso. Ou seja, nunca vamos nos ver com respeito à nossa cultura religiosa, com respeito à nossa fé. É muito importante olhar a religião do outro com respeito, sem julgamento, sem conhecer. Mas, infelizmente, sofremos esses pré-julgamentos, ou seja, sempre olham o candomblé com uma visão totalmente deturpada da realidade, uma visão totalmente diferente da nossa cultura religiosa, totalmente fora do que acreditamos e do que cultuamos, com respeito e religiosidade. O certo e o errado também é algo sempre muito relativo quando a gente vai falar de algo humano ou social. Diferente de uma ciência exata, do que não há certo ou errado ao mesmo tempo, que pode ser certo para um ou errado para o outro, dentro das ciências sociais, dentro das ciências humanas, a visão do certo e errado pode ser muito relativa ao observador, a de quem está observando ou analisando aquele fato. Então, o candomblé é certo ou errado vai depender de quem vai estar olhando. Bom, eu estou querendo falar sobre o certo, errado, visão, preconceito, porque é sempre a partir desses fatores que o candomblé é julgado. É sempre a partir desses fatores que tentam definir a gente de forma diminutiva, de forma preconceituosa, de forma a tentar traçar uma visão totalmente subalterna, errada, inferior, um total menosprezo à nossa cultura e à nossa fé. O bem e o mal dentro da filosofia religiosa do candomblé andam juntos. Eu ressaltei o ponto de vista de quem olha, e isso também vale para definir o que é bem e o que é mal. Porque o que pode ser bom para mim pode ser ruim para você. O que pode ser bom para você pode ser ruim para mim. Isso vai ser sempre muito relativo. Então a visão de bem e mal dentro da cultura e da filosofia religiosa do candomblé está muito ligado à justiça, ao que é justo.
Ou seja, não há dentro do candomblé a visão do contraposto de Deus, o contraposto do nosso Deus, de Olodumare. Olodumare é justo ao ponto de que faça você receber todo o mal daquilo que você praticou. Que você pague, de alguma forma, os resultados das suas ações erradas ou do que você fez para lhe afastar do que é sagrado, ou desrespeito à natureza, ou o desrespeito a outro ser humano, ao desrespeito ao seu próximo. E nessa função de julgamento, inclusive, está um elemento muito polêmico dentro da visão europeia do culto aos orixás, que é a visão de Exu. O orixá Exu é justamente aquele que é responsável por fazer cumprir as determinações e as leis de Olodumare. É aquele responsável por fazer ser julgado aquele que deixou de cumprir as determinações e as leis, tanto sociais, tanto humanas, porque também Exu tem essa função. Não temos a personificação do mal. Não existe a personificação religiosa ou uma divindade ou alguém que é responsável pelo mal. O mal dentro da cultura religiosa do candomblé é sempre a ausência do bem. Não é empregado ou apregado a uma divindade ou alguém que vai lhe fazer o mal. Não, o mal é resultado de ou você está pagando por aquilo que você fez de errado, e você está recebendo esse mal em troca, ou você, de alguma forma, por estar ausente do que é sagrado, do que é divino, você está se afastando das bênçãos de Olodumare e assim você está se afastando do que é positivo e está recebendo o que é negativo, o que é ruim, o que é mal. Uma pergunta que é sempre feita quando é falada da existência de Olodumare é que vocês fazem oferenda, vocês fazem sacrifício, vocês fazem algum abate religioso para Olodumare? Primeiro que a visão que se tem de Olodumare é totalmente diferente da visão que se tem dos orixás. Como eu falei, os orixás têm uma visão antropomórfica, ou seja, tem um formato humano, se vê de forma humana, e Olodumare não tem uma existência antropomórfica. Dentro da cultura religiosa africana, dentro da cultura religiosa iorubá, Olodumare não tem uma existência antropomórfica. E outra coisa, Olodumare criou tudo e todos, tudo é criação de Olodumare, tudo pertence a Olodumare. Então, seria incongruente a gente pegar qualquer parte da criação de Olodumare e oferecer ao Olodumare. Não teria lógica isso. Ou seja, não faz parte dentro da cultura religiosa do candomblé nenhum tipo de oferecimento, nenhum tipo de comida, ou nenhum rito específico ao Olodumare. Se faz reza, é feito rezas, é feito adorais para o Olodumare. O Olodumare é cultuado através dos orixás, que são sua criação. Cultuamos o Olodumare, toda a sua criação, todo o seu axé, toda a sua energia, através do culto ao orixá. Porque tudo aqui é criação de Olodumare, tudo aqui foi criado por determinação de Olodumare. Os orixás são criações de Olodumare, criados para cuidar de nós, criados para zelar pela humanidade. Então, ao estarmos cuidando, ao estarmos cultuando os orixás, estamos cultuando indiretamente Olodumare. Olodumare é a fonte de tudo, é a fonte de axé, é a fonte de energia, é a fonte de vida. Olodumare é o responsável por dar o sopro da vida. Essa visão dentro do candomblé é que o Emi, a nossa respiração, é dada por Olodumare. Ele sopra o Emi. E a visão que se tem, que se fala, inclusive quando se alguém morre, que o Emi foi embora. Ou seja, ele parou de respirar, o Emi dele foi embora. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Se gosta de vídeos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana, não deixe de se inscrever, ativar as notificações que tem vídeos semanais sobre esses temas aqui. Para nós, de religiões de matriz africana, não nos interessa sermos taxados ou definidos como monoteístas ou como politeístas. Isso não nos faz nem mais nem menos importante. Isso não faz nem maior nem menor a nossa fé. Isso não faz nem maior nem menor a nossa religião,
nem naquilo que a gente crê, nem naquilo que a gente cultua. Cultuamos o que para nós é sagrado. Então as definições impostas a nós candomblecistas não nos interessam. Porque independente das definições dadas, das definições que nos são impostas, sempre vão nos olhar mesmo com desrespeito, sempre vão olhar mesmo a nossa fé com um menosprezo, sempre seremos taxados, apontados e julgados. Então, acreditamos no que é sagrado, acreditamos na natureza, respeitamos a natureza e cultuamos a natureza. O rótulo nos dado, isso não nos interessa. Continuaremos lutando e brigando para que sejamos respeitados. Não tolerados, mas sendo respeitados, que a nossa fé seja respeitada. E uma certeza sobre isso tudo que, com o maior esclarecimento que a gente possa dar, explicar que temos um Deus supremo, que os orixás não são deuses, mas sim ministros da força, da energia e do axé de Olodumare. Explicando que não somos politeístas, que não adoramos ídolos. Independente de qualquer coisa, vamos ser e vamos continuar sendo definidos de forma pejorativa. Então, isso é uma certeza que vamos continuar ainda tendo que lutar para definir que estamos acima dessas definições, estamos acima desses menosprezos que nos são taxados, imputados. Nossos antepassados já sofreram bastante, sofreram muito mais e conseguiram manter a fé e a religião e o culto aos orixás. Dessa forma, hoje podemos estar dentro do culto ao orixá, dessa forma podemos estar iniciados no culto ao orixá, e eles sofreram muito mais. Então essa memória sobre o que eles passaram para que hoje possamos dizer e sermos de candomblé, isso tem que nos dar mais força para lutarmos pelo respeito, para lutarmos pelo nosso direito de fé e de culto, para que não nos persigam mais, para que não nos coloquem mais na clandestinidade, para que a gente não seja obrigado a cultuar o orixá, assim como nossos antepassados escondidos e perseguidos pela polícia. Se for nos deixar definir de forma teísta, sim, somos monoteístas. Mas como eu já ouvi de um babalorixá uma vez, eu achei essa definição muito interessante. Não somos politeístas porque não adoramos vários deuses, não somos monoteístas porque não adoramos só um Deus simplesmente. Na verdade, somos orixaístas. Cultuamos os orixás. Acreditamos na cultura religiosa dos orixás. Acreditamos na força, no axé, na energia do orixá. Então, que possamos seguir acreditando no orixá, cultuando o orixá, cultuando a força da natureza, cultuando as forças, as energias e o axé de Olodumare. Bom, se você gostou desse vídeo, não vá embora antes de deixar o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para toda semana receber notificações de vídeos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.